Isso é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Estamos aqui pela Biblical Church, unidos com Cristo, para mais uma noite de culto, para mais uma noite para aprendermos da Palavra de Deus, mais uma noite onde o Espírito Santo quer falar conosco, onde o Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos incentivar a vivermos a vontade plena e agradável dele todos os dias de nossa vida. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus por mais um culto de quarta-feira, uma semana abençoada, uma semana cheia do milagre, cheio da presença de Deus, cheio do agir dele em nossas vidas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão tendo um bom retorno? Glória a Deus e aleluia por mais um dia onde nós podemos cultuar a Deus, onde nós podemos aprender mais da sua palavra, onde nós podemos nos entregar e meditar e crescer a nossa fé. Hoje eu quero falar convosco algo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre exatamente fé. O inexplicável fé, né? Como explicar a fé, ou como viver essa fé inexplicável, né? Glória a Deus, vamos estar começando aqui em nome de Jesus, mais um culto, esperar as pessoas aí se chegar, me falar se está tendo um bom retorno da minha voz, estão me ouvindo bem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, o Rei da glória, digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Esse é o nosso Deus, Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que age no sobrenatural da nossa vida, o Deus que quer mostrar cada vez mais quem Ele é. Quanto mais buscarmos do Senhor, mais teremos dele. Quanto mais nos entregarmos ao Senhor, mais aprenderemos quem Ele é. Mais aprenderemos do seu reino, do seu governo, mais aprenderemos do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Quanto mais nós nos achegarmos ao entendimento de que nós precisamos viver uma vida juntamente com o nosso Criador, tendo experiências com o Espírito Santo, porque Ele fala conosco todos os dias, ouvindo a sua voz, seguindo os seus conselhos, mais nós chegaremos perto da presença dEle e mais entenderemos do seu reino, do seu governo. Entendemos que o reino do Senhor é um reino de amor, um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de misericórdia, pois Ele tem misericórdia de nós todos os dias de nossa vida. Então nós começamos a caminhar exatamente em um contexto que agrada ao coração do nosso Pai, que agrada ao coração de Deus, que agrada exatamente, que a gente começa a entender que nós estamos caminhando segundo a vontade do Criador, segundo a vontade do Eterno, segundo aos ensinamentos de Jesus Cristo e segundo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. Uma boa noite a todos, uma boa noite à minha esposa, ao meu filho Brian, a Esther. Boa noite, Esther, Deus te abençoe, obrigado pelas palavras, amém. A todos aí que estão se chegando, uma boa noite. Que nessa noite você possa se entregar, que nessa noite você possa abrir o coração para ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa exatamente compreender que Ele te ama tanto, que Ele quer ver o seu melhor, Ele quer ver o seu bem, amém? Glória a Deus. Então é uma noite onde nós podemos parar um pouco para ouvir a voz do Senhor e durante o nosso dia a dia nós fazemos ações que agradam a Ele, ações que agradam ao coração de Deus. Amém? Vamos estar orando para darmos início ao culto nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela sua bondade, Pai. Obrigado, Senhor, por estar todo dia conosco, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, meu Pai, nos mostrando o melhor caminho que nós devemos seguir, Senhor. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Pai, muitas vezes porque chegamos a frustrar a Tua presença, a frustrar ao Espírito Santo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que não fazemos, meu Pai, que era para a gente fazer, Senhor, que é Te agradar e buscar a Tua presença, Senhor. Perdoa, Pai, porque somos falhos, somos pecadores, mas a cada dia nós queremos melhorar, Senhor. A cada dia nós queremos, Senhor, buscar a Tua presença, a cada dia nós queremos colocar, Senhor, exatamente a prática da fé, Senhor, diária, Senhor. Então nos ajuda, nos ensina, Pai. Abre, Senhor, exatamente a nossa mente para compreender a Tua palavra. Senhor, estamos de coração aberto, Senhor, para absorver a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática, Senhor. Guia, Senhor, todos os nossos passos, Senhor, que venhamos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, meu Pai. Molda-nos, Senhor, segundo o Teu projeto de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ativa, Senhor, em nossa vida, Senhor, o nosso ministério, Senhor. Ativa, Senhor, o Teu propósito, Pai, em nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Revigora, Pai, o nosso espírito, revigora, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para ser cheios da Tua palavra, cheios do Teu amor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui de coração e de mente aberta, Senhor, para absorver, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, para compreender, para entender, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Dai-nos, Senhor, em nome de Jesus, uma injeção de fé nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que estão cansados, Pai, aqueles que estão, Senhor, oprimidos, meu Pai, que haja um refrigério, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite. Que haja, Senhor, um refrigério na mente e no coração, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Revigora, Pai, a vida dos Teus filhos, Senhor. Revigora, Senhor, a mente e o coração, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Dá, Senhor, uma injeção de ânimo, Senhor. Que eles venham se alimentar da palavra, da Tua palavra, Senhor. Que eles venham se encher da Tua palavra, Senhor. Comer da Tua palavra nessa noite, meu Pai. E venham, Senhor, se animar, meu Pai. E venham se fortalecer na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, a cada um, Pai, nessa noite, meu Pai, aonde chegar a minha voz, meu Pai, que haja a visitação do Teu Espírito Santo, meu Pai, que haja, Senhor, os anjos, meu Pai, sobre essas pessoas, meu Pai, visitando em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro os céus abertos, meu Pai, para a Tua palavra, Senhor. Eu declaro os céus abertos, Senhor, para a Tua presença, Senhor, aonde a minha voz se chegar, Senhor, céus abertos, Senhor, que eles sintam, Senhor, a Tua presença, que eles sintam o Teu Espírito, meu Pai, nessa noite, que eles sintam o Teu amor, que eles sintam, meu Pai, a Tua alegria, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, que todo manifestar, Senhor, dos céus, meu Pai, venha agir, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Dá-nos uma injeção de ânimo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Fortifica, fortalece a fé, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. E que todo o poder do inferno agora seja parado, seja paralisado, Pai, em nome de Jesus, o Rei da Glória, Senhor. E que essa pessoa venha ouvir, entender, compreender e colocar em prática a Tua palavra nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos, meu Pai, assim nós cremos em Ti, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Deus da glória. Muito forte a presença do Espírito Santo. O que Ele tem para nos ensinar hoje, amados, é exatamente uma injeção de amor, uma injeção de ânimo. Oh, aleluia, Jesus. Uma injeção exatamente para acrescentar a nossa fé, embora as dificuldades que temos passado, embora as lutas que temos passado, o Senhor sempre esteve com o seu povo, sempre esteve com aqueles que preferem estar na presença dEle, que buscam a palavra dEle, que creem na sua voz. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia aí em Tiago, aleluia, Tiago capítulo 4, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, ou qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai, Abraão, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e fez parte por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Aleluia, Jesus. Então aqui a gente vê princípios que fé e obras caminham juntos. Só que as obras que estão falando aqui são as práticas que nós temos, as práticas que nós colocamos diariamente. Podemos acreditar na palavra de Deus, podemos acreditar, podemos crer na palavra de Deus. Mas Tiago aqui é muito enfático, diz que até os demônios creem e tremem. Então, nós, como filhos de Deus, como pessoas que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, precisamos ter fé, mas também agora ter a prática de colocar essa fé em ação. Entendam isso. Precisamos ter ação que diz a fé que nós temos. Consegue compreender isso? Quando a Bíblia enfatiza Abraão como pai da fé, foi porque ele acreditou que Deus ia prover o cordeiro quando ele fosse levar Isaque ao sacrifício. Ele teve fé que Deus ia prover o cordeiro, que Deus não ia deixar o seu filho ser morto ali, mas que haveria uma provisão divina. Então ele teve uma fé, mas a ação dele foi de obedecer a palavra de Deus, a ação dele foi de obedecer aquilo que Deus falou para ele. Então ele teve uma fé e ele teve a ação. A obra quer dizer o quê? A ação. Ele teve a ação de ir fazer um sacrifício para Deus. Amém? Compreende isso? Então nós precisamos acreditar na palavra, mas também praticarmos a palavra. Praticarmos a palavra. Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 2. Vou ler aqui só uma pauta para você poder entender quando fala da meretriz Raabe. A meretriz Raabe. Preste bem atenção. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foi, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome Raabe, e ali pousaram. Então deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que essa noite vieram aqui alguns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram
e a ti entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então preste bem atenção. Olha só, para você poder entender a história de Raabe. Ela estava em Jericó. Ela era uma prostituta, uma meretriz ali em Jericó. Ela não conhecia ao Deus de Israel. Ela não tinha nenhum conhecimento. Ela cresceu sem nenhum tipo de conhecimento do Deus de Israel. Mas foi ensinado para elas os outros deuses, os deuses daquela época. Entenda então que ela cresceu acreditando em alguns deuses de pau e de pedra, em algumas doutrinas de demônio. E ali ela foi crescendo, até a história não conta porque ela se tornou uma prostituta. Mas exatamente por causa da pobreza, exatamente porque o rei daquela época, juntamente com a rainha, não tinham uma vida exatamente assim que ajudava o povo, mas queriam só para si, eram egoístas, o povo sofria por isso. Então muitas vezes ela se tornou prostituta para poder ter o dinheiro para comprar o alimento, para ajudar a sua família, para ter algum benefício, para se ajudar, si próprio se ajudar. Mas ela não era feliz com isso. Sabe por que eu digo que Raabe não era feliz com isso? Porque quando ela começa a ouvir as histórias do Deus de Israel, ela vê que tem um Deus exatamente que é justo, um Deus que é misericordioso, um Deus que ajuda o seu povo. Então ela cresceu numa doutrina, ela cresceu ali servindo deuses que não ajudavam em circunstância nenhuma o povo de Jericó. Compreende isso? Agora, quando ela começa a ouvir que um povo saiu da terra do Egito e o Deus que eles serviam abriu o Mar Vermelho. Aleluia, Jesus. Que o Deus que esse povo servia abriu o Mar Vermelho, fez grandes milagres, tirou um povo de 435 anos escravos do Egito. Ela ouviu falar das pragas que tinham acontecido no Egito. Que cada praga, para você poder entender, cada praga que aconteceu no Egito, Deus estava provando que ele era maior do que aqueles deuses. Deus estava provando que ele era maior que cada deus na terra do Egito. Então, as 10 pragas que Deus mandou ali foi para provar que ele era maior de todos aqueles deuses a quem o povo egípcio acreditava. Amém? Consegue entender isso? Deus poderia ter libertado o seu povo em um piscar de olhos se ele quisesse. Mas a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para que houvesse as pragas, para ele mostrar que ele era o eu sou, que ele era o Deus Todo-Poderoso, que ele era o único Deus. Então ele venceu todos os deuses ali do Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Agora uma meretriz começa a ouvir histórias desse Deus. Começa a ouvir uma história onde tem um Deus, um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus o Eu Sou, que ouviu a oração de seu povo, ouviu o clamor de seu povo e exatamente libertou. Ela começa a ouvir essas histórias e ela começa agora a acreditar que ainda tem um Deus que é misericordioso, que é amoroso. Ela começa a ver agora o Deus de Israel como um Deus de misericórdia pelo seu povo. E ela começa agora a ansiar por esse Deus. Ela começa a ver os milagres que Deus fez. Ela começa a ver que Deus, ele é um Deus soberano, supremo. É um Deus cuidador. Então aquilo agora começa a encher o coração dela, a encher
a alegria dela em acreditar que tem um Deus que pode tirar ela daquilo que ela estava passando. E ela ouve agora que o povo de Israel caminha para a terra prometida, caminha para Jericó, para conquistar Jericó. Tremendo isso, não é? Ela vive todo um caos, ela mora num caos. Jericó, uma cidade de prostituição, ela era uma meretriz, uma prostituta. Ela comia exatamente ali o pão que o diabo amassou. Ela não tinha nenhum amor, ela não sabia o que era amor, ela não sabia o que era felicidade. Porque ela vendia o seu corpo para poder comprar alimento para sua casa, para os seus irmãos, para a sua família. Uma mulher necessitada. Ela não sabia o que era um amor, ela não sabia, não entendia o que era misericórdia. Ela era um produto exposto em uma vitrine. Mas agora ela começa a ver que tem um Deus que está lutando batalhas para o seu povo escravo. Ei, começa a ter uma semelhança entre a vida dela e o povo de Israel. Israel era escravo, ela também era escrava. Israel sofria, ela também sofria. Israel não tinha uma cultura, um entendimento. Ela também não tinha nenhuma cultura nem entendimento. Então, a mesma linha de raciocínio de Israel, a mesma linha de raciocínio com a vida dela. E ela agora começa a pensar, se tem um povo que sofre, que padece, um povo escravo, e esse Deus está libertando ele e fazendo esse povo crescer, avançar, eu também quero esse Deus na minha vida que pode me tirar da escravidão do pecado, que pode me trazer alegria de viver. Então você vê que ela era uma pessoa humilhada. Era uma pessoa que as outras pessoas olhavam para ela como exatamente um produto. As pessoas não tinham sentimentos por ela. Começa a entender? Ela era uma mulher sofrida. Uma mulher, podemos colocar dizer, uma mulher que ela tinha exatamente um desconforto de viver a vida. Imagina essa mulher todo dia deitando ali no seu travesseiro, muitas vezes com o desejo de se matar, muitas vezes com o desejo de arrancar a sua vida. Uma mulher depressiva, angustiada. Porque é isso que Jericó oferecia. Era isso que os deuses dela ofereciam. Mas agora ela começa a ver um Deus que é totalmente ao contrário disso. Um Deus que ama seu povo ao ponto de derrotar todos os deuses da terra do Egito e abrir o Mar Vermelho e derrotar todo o exército de Faraó. Por amor a um povo. Então isso gera uma esperança no coração dela. E ela começa a ver os prodígios e os milagres desse Deus. Agora, quando aqueles homens entram para espiar a terra e ela tem a oportunidade de escondê-los, ela faz isso por exatamente amor ao Deus de Israel. Porque a partir do momento que você começa a acreditar, você ouve histórias, você vê o milagre acontecer, ela começou agora o que? A amar esse Deus. Ela começou o que? Agora a compreender que é um Deus que pode libertar ela do cativeiro que ela vivia. Glória a Deus. Ela começa a entender que tem um Deus que pode tirar ela desse aprisionamento que ela vivia, dessa angústia em que ela estava. Ela começa a ver agora que tem um Deus de misericórdia, que tem um Deus que pode trazer alegria para a vida dela. Ela começa a ver agora que tem um Deus que pode libertar ela da escravidão onde ela estava. Ela começa a ver agora que ela pode ter uma oportunidade de vida diferente. Então quando ela põe esses dois espias dentro da casa dela e ali ela esconde esses dois espias, o que ela faz ao decorrer do texto, se a gente for ler? Tenha curiosidade, leia o que ela faz aqui. Ela começa a conversar com eles e começa a falar assim, olha, eu vou ajudar vocês. Mas eu quero que vocês me prometam, pelo seu Deus, que quando vocês vierem para conquistar
a Jericó, quando vocês vierem para lutar e vocês vão ter essa terra, vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. Eu quero que vocês prometam em nome do Deus que vocês servem. Então ela tinha convicção de que Israel ia para cima de Jericó e ia vencer os soldados, ia vencer todo o reino de Jericó, ia todos ser exterminados. Ela tinha convicção. Olha só que tremendo. Ela tinha convicção que Deus ia lutar ali e ia vencer essa guerra. E ela não era judia. Mas ela ouviu falar dos milagres que Deus fez, de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Tremendo isso, não? Então ela começa a acreditar. Sabe o que isso se chama? Fé. Ela sem conhecer esse Deus, mas ela ouvindo todos os milagres que o Deus de Israel fez, ela não hesitou em acreditar que Deus ia tomar aquela terra para o povo de Israel. Ela teve uma fé convicta, ela teve uma certeza convicta que Deus ia fazer isso. E ela teve agora mais convicção que se ela ajudasse aqueles 2 espias, Deus ia poupar a sua casa e ia poupar a sua vida. Isso se chama fé. Você entende agora que ela tem uma fé, ela acredita, ela ouve Deus, ela ouve todos os milagres que Deus fez. Então isso gerou fé no coração dela. Mas agora ela põe a fé em prática, ela tem a obra. Então fé e obra caminham juntos, assim como o texto em Tiago diz. A obra que ela teve foi o quê? A ação de guardar e proteger aqueles espias na sua casa. Ei, amados, quero que você entenda. Hoje eu e você temos a oportunidade de vermos todos os milagres que Deus fez na Bíblia. Quando nós paramos e estudamos, quando nós lemos ou quando nós escutamos uma pregação, uma ministração, nós ouvimos e vemos tudo que Deus fez. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os mesmos milagres que Ele fez no passado, Ele faz ainda hoje. Basta nós termos a fé que Ele irá fazer. Só que agora precisamos ter fé e colocar em prática essa fé. Assim como essa prostituta fez, assim como essa meretriz fez, porque até aqui ela era prostituta e meretriz. Mas quando agora ela foi mais para frente, você vai ver que ela é aceita como uma estrangeira no povo de Israel. Ela até se casa e ela gera filho e ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Olha que tremendo o que essa mulher fez através de acreditar em Deus, de acreditar em um Deus que todas as coisas pode. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus é a fortaleza dele. Entendam isso. A convicção, a fé em saber que há um Deus que luta por mim e por você todos os dias. Há um Deus que quer o nosso bem, há um Deus que quer que nós prosperamos e crescemos espiritualmente, que nós levamos e propagamos o evangelho dele, que nós levamos essa fé adiante. Entendam isso. Deus, ele muda a história. Deus, ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que promete e cumpre. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos praticar a nossa fé com ações. Entendam isso? Conseguem entender isso? Amém? Então, Raabe, escondendo esses espias, falam o que para esses espias? Olha, eu sei que Deus vai conquistar essa terra. Eu sei que Deus vai vencer essa terra. Eu não sei como Ele vai derrubar as muralhas de Jericó.
Não sei como Ele vai fazer isso, mas eu sei que Ele vai fazer. Então poupe a minha vida e a vida dos meus. E aí o que eles fazem? Olha, a gente vai poupar pelo Deus de Israel. Mas para isso você precisa fazer algo em prática. Está vendo que tem tudo um processo de ação? Aí eles falam para ela assim, ó, você pega um fio de escarlate ou uma corda vermelha e lança na janela. Para quando nós viemos avançar, quando nós viemos invadir, aonde essa corda vermelha estiver, nós não vamos entrar e destruir. Profético isso. E assim ela faz. Assim, a muralha de Jericó ela é toda destruída pelo ato profético que Josué fez juntamente com o povo de Israel. A muralha de Jericó toda é derribada, toda cai, mas a Bíblia diz que a casa dela ficava no muro. E aonde estava o fio de escarlate, o fio vermelho, a corda vermelha, a Bíblia diz que ali não caiu, não sofreu um dano sequer. Eu vou te falar, amado, isso é tão profético. Por quê? Por que uma corda vermelha? Por que um fio de escarlate? Para você poder entender. O que o vermelho representa? O que a cor vermelha representa? O que a gente muitas vezes lembra com a cor vermelha? O sangue, nosso sangue, ele é vermelho, não é? Então, para você poder entender, isso já representava profeticamente o sangue do Cordeiro ali sobre a vida daquele que não merecia o perdão do pecado. Aleluia, Jesus. Entendam, profeticamente, aquele fio de escarlate já representava o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus sendo derramado sobre a vida daquele que não tinha perdão, daquele que já era, como posso dizer, daquele que já tinha declarado que era pecador, que não tinha salvação, que era o estrangeiro. Então você entende a linha de raciocínio profeticamente falando? Ela não tinha perdão. Ela não tinha perdão. Assim como eu e você não tínhamos perdão. Até que Jesus veio, se fez homem, morreu naquela cruz, ressuscitou para a honra e glória do nome dele e nos deu a oportunidade de salvação. Assim como nós éramos perdidos, lançados ao pecado, não tínhamos oportunidade de salvação, assim também era com ela. Mas ali profeticamente Deus já mostrava que Ele iria salvar aquele que não tinha mais pecado, aquele que já estava julgado ao inferno. Aleluia, Jesus. Profeticamente ali, a corda vermelha, o fio de escarlate representava o sangue do Cordeiro sendo derramado na nossa vida. O decreto diz, ele errou, ele pecou, mas o sangue de Jesus purifica ele de todo o pecado e eu dou oportunidade de salvação se ele acreditar na minha palavra, se ele viver a minha palavra. Aleluia, Jesus. Então você entende tudo isso que está acontecendo na vida dessa mulher? De uma mulher amarga, de uma mulher exatamente que não tinha felicidade, de uma mulher que estava a ponto de se levar ao suicídio, de uma mulher que estava ao ponto de querer não viver mais, depressiva, angustiada, tomava remédios, tarja preta e muito mais, que a vida não tinha sentido. Ela começou a acreditar naquilo que ela ouvia desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E isso começou a gerar fé. E através dessa fé, sem conhecer esse Deus, mas pela fé e a obra que ela fez, ela se encaixa agora na Bíblia, ela se encaixa agora como salva, ela se encaixa agora na genealogia de Jesus Cristo. Então Deus tirou ela do lamaçal do pecado e trouxe ela para a luz divina dele.
Aleluia, Jesus. Assim fez comigo e com você. Nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a divina luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Compreende, amados? Compreende o profético na vida de Raabe? Compreende que ali Deus já falava que através daquele fio de escarlate o sangue do cordeiro ia ser derramado sobre a nossa vida e nós seríamos tirados do lamaçal do pecado e agora levados para a luz, oportunidade de salvação. Perfeito isso, né? Deus é perfeito. Vamos colocar no palavreado de hoje em dia, né? Deus já estava deixando uns spoilers ali sobre o que Ele ia fazer mais para frente. Aleluia, Jesus. A paz de Cristo, varão, tudo bem? Aguinaldo, Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Giovana, Deus abençoe também. Você e sua casa, glória a Deus. Mas vocês entendem agora que a fé, se nós colocarmos ela em prática, se nós ouvirmos a palavra de Deus, acreditarmos na palavra de Deus, acreditarmos em tudo que Deus fez e colocarmos em prática, viver essa fé, a nossa vida muda, nossos pensamentos mudam. Olha, a gente pega exemplo exatamente, era uma mulher que tem um exemplo exatamente do lamaçal do pecado, uma mulher frustrada, angustiada. Mas ao ouvir tudo que Deus fez, ao ouvir todos os milagres que Deus fez, ela agora tem uma esperança de vida, de mudança. Então, eles entram em Jericó, matam todo mundo em Jericó, mas a sua vida e a sua família é poupada. Porque a muralha caiu, mas a casa dela estava intacta. Porque Deus guardou, porque ela teve uma fé, ela teve fé em acreditar nos milagres que Deus fez, e ela colocou essa fé em prática agora, guardando a vida dos espias. Guardando a vida dos espias e ainda colocou, conforme combinado, a corda vermelha, o fio de escarlate. Então nós precisamos acreditar e colocar em ação nossa fé. Amém, amados? Compreende isso? Precisamos acreditar e colocar nossa fé em ação. Precisamos colocar nossa fé em ação. Amém? Se você está doente, você precisa acreditar que Deus é um Deus de cura, mas você precisa também colocar agora em ação que você está curado em nome de Jesus. Que essa enfermidade vai passar em nome de Jesus. Você vai fazer os procedimentos que é certo, que é ir no médico, tomar remédio, mas muito mais é orar e falando: Senhor, cura minha vida, Pai. Cura dessa enfermidade, cura dessa doença, porque eu creio que o Senhor é o Deus que faz milagre, assim como a tua palavra diz, que o Senhor curou enfermos, que o Senhor curou leprosos, meu Pai. Eu creio que a minha cura, Pai, vai chegar em nome de Jesus, Pai. Não sei o caminho que vai ser, mas eu creio no meu milagre, Pai. Então você precisa ter a ação de acreditar nesse milagre. Compreende isso? É forte, amados. Mas precisamos colocar em prática. Amém? Precisamos colocar em prática a nossa fé. Precisamos ter uma vida que agrada a Deus corretamente. Amém? Todas as áreas da nossa vida a gente precisa colocar em prática a fé. Se nós estamos passando pelo momento da dificuldade, nós precisamos acreditar que Deus vai enviar o que nós necessitamos. Precisamos também correr atrás do trabalho, da oportunidade. Precisamos colocar em prática. Se o ambiente onde você chegou é um ambiente onde está uma catástrofe, ou é um ambiente onde está uma guerra, você tem que ser exatamente a paz naquele ambiente. Você tem que levar a paz naquele ambiente. Isso é colocar a fé em prática, isso é colocar a fé em obras. O ambiente está um caos, você chega e acalma, você chega e gera paz, comunhão.
entre as pessoas ali que estão discutindo. Isso é colocar a sua fé, a fé que Deus está contigo e aonde você chegar, você vai levar a paz de Cristo, e isso é gerado, porque você não põe lenha na fogueira, mas você ouve os dois lados e fala: ei, vamos nos acalmar, vamos nos entender, vamos ver o que nós possamos fazer, vamos nos ajustar. Isso é fé, a fé sendo praticada, entendeu? Às vezes, assim como o Tiago diz aqui, o seu irmão está precisando de um alimento, o seu irmão está precisando de algo, não é você só ir lá dar um tapinha nas costas dele e falar assim: não, é verdade, Deus vai prover. Não, é você pegar, ir na sua casa, ir no seu cesto, no seu celeiro e dividir o alimento com ele. Amém? Você fala assim: irmão, você está precisando de um arroz, de um feijão, de uma carne, ó, tá aqui, ó. Isso é você colocar a fé em prática. Compreende? Isso é levar o reino de Deus. Isso é levar o evangelho de Cristo. Às vezes a pessoa não tem uma roupa, às vezes a pessoa não tem um cobertor, mas você tirar lá da sua casa, sabe você dividir? Você entendeu que o reino do Senhor não é aquele reino que recebe, mas é um reino que dá, um reino que compartilha. Porque Deus deu o seu Filho por amor a nós. Deus deu a oportunidade de sermos salvos. Deus nos dá o alimento, o sopro de vida todo dia. Você viu que Deus está sempre entregando para nós? Então o reino dele também é assim. Quando a gente ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é o reino do Senhor? É um reino de compartilhar, é um reino de dar. Se meu irmão não tem, eu vou lá e compartilho se eu tenho. Se o meu irmão está precisando, eu quero ajudar o meu irmão. Esse é o reino do Senhor. Não é um reino de receber e ficar com a pança cheia, mas é um reino de dar, de compartilhar. Não podemos fazer como o profeta Eli fazia. No seu sacerdócio só engordava. Não ensinava o que era correto aos seus filhos, Ofni e Finéias. Não ensinava isso. Deixava eles fazer o que queriam. E qual que foi o fim deles? E qual que foi o fim de Eli? Compreende isso? Deus não quer que a gente fique engordando, mas pelo contrário, Deus Ele quer que a gente receba, compartilhe, porque esse é o reino do Senhor. Ele compartilhou da sua glória conosco todos os dias. Ele compartilha da tua glória todos os dias. Ele compartilha da tua misericórdia, porque a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a minha e a sua vida. Todos os dias Ele dá a oportunidade, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e agora fazemos o que é certo. Então Ele compartilha todos os dias. Amém? Então o reino do Senhor é um reino compartilhado de misericórdia, de amor, de bondade, de graça. Muitas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, me encha com os frutos do Teu Espírito, Pai. Ei, Ele já te encheu a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você desceu as águas, você já foi cheio dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo já caminha contigo. Agora você precisa colocar em prática isso. Compreende? É quando você vê que a pessoa está te fazendo mal, não é você ir lá e pagar na mesma moeda, mas é você ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia de você e de mim todos os dias. Quando nós erramos, nós pecamos, muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos: Senhor, eu errei, eu pequei, perdoa, Pai. O que Ele faz? Ele perdoa. Muitas vezes nós precisamos ter benevolência com as outras pessoas. Temos amor com o próximo. Então, já está em nós, mas nós precisamos colocar em prática isso. Compreende? É um reino compartilhado. O reino dos céus é um reino compartilhado, porque Ele compartilha. Mas muitas vezes nós queremos misericórdia, graça, amor, benevolência, paz, e queremos só para nós, não queremos compartilhar isso com o próximo. Como que os ímpios vão ver Jesus em nós se nós não compartilhamos de Jesus para eles? Compreende? Então a fé é isso, é colocarmos em prática todas essas coisas que nós aprendemos com Cristo. É uma fé inexplicável. É você ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. É viver o Evangelho de Cristo.
segundo as suas escrituras, colocando em prática a palavra de Deus. É onde tem a discórdia, você gerar a paz. É onde não tem amor, tem ódio, você gerar o amor. É onde falta esperança, você ser a esperança. Tem que deixar Jesus brilhar em você. Então isso é colocar a fé em obras. É fé e obras. Eu tenho fé que Jesus fez tudo isso para mim, agora eu vou praticar tudo isso que Jesus fez por mim também. Fé e obras. Amém? Por isso que é uma fé inexplicável. Por isso que Raabe foi salva. Por isso que Raabe está com seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Raabe está na genealogia de Jesus Cristo. Porque ela acreditou naquilo que ela ouviu e ela colocou em prática. E a vida dela foi transformada da água para o vinho. Porque agora de uma prostituta meretriz, ela se tornou uma mulher casada. E ela gerou um filho chamado Boaz. Um filho da promessa. Ela teve toda uma história mudada. Agora ela é uma mulher feliz. Ela foi aceita no povo de Israel. Ela se tornou uma mulher feliz, contente. Por quê? Porque ela ouviu a palavra de Cristo. Ela ouviu a palavra do Deus de Israel. Ela aceitou a servir ao Deus de Israel e deixar tudo para trás o que ela tinha aprendido. Ela se fez uma nova mulher agora. Ela deixou tudo para trás. Toda aquela carruagem do pecado ela deixou para trás para começar uma vida nova. É assim que eu e você temos que fazer. Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos o que era do mundo. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós deixamos toda essa bagagem do mundo para lá e queremos uma bagagem de Cristo agora em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Se você ouvir a voz do Senhor e colocar em prática, você vai viver uma vida nessa terra cheio do amor, cheio da graça, cheio da bondade, cheio da benevolência, cheio do Espírito Santo. Não guarde isso para você, compartilhe isso. Viva isso, seja a diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que essa palavra possa encher de vigor a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja cheio de fé. A Bíblia fala, se você não tem fé, peça a Ele que Ele dá. Se a sua fé está fraca, peça a Ele que o Senhor vai fazer. Peça a Ele que Ele acrescenta. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Seja cheio da fé do Senhor nessa noite. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, Senhor, por compartilhar o Teu reino conosco, meu Pai, todos os dias, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que assistiu esse culto, abençoa cada um que vai assistir, meu Pai. Que em nome de Jesus uma porção, meu Pai, de fé seja, Senhor, lançado, Senhor, na vida de cada um deles, meu Pai. Que eles venham acreditar, Senhor, cada vez mais na Tua palavra, venham viver a Tua palavra, meu Pai, colocar em prática a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, acrescenta fé, dá ânimo, meu Pai. Revigora, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, que o Senhor está sempre à frente da nossa vida, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre nos ajudado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o Rei da Glória.